Olá para todos, que Deus possa abençoar a sua vida onde estiver. Mais uma vez estou aqui, um momento aqui com Deus, né? E hoje eu quero comentar com vocês a respeito do que eu tenho visto que não é certo e quero deixar esse conselho aqui para as lideranças, para os pastores, entendeu? Eu tenho visto que em muitos casos os pastores têm deixado de fazer o seu papel e jogado a responsabilidade somente para os obreiros. Pastor, como se diz, você está ali cuidando das ovelhas, você foi separado para cuidar e para zelar das ovelhas. Talvez você é o único ali que ganha um salário para cuidar das ovelhas, você é salariado. Hoje acho que a maioria dos pastores são salariados para fazer isso, e não é um salário ruim, é um salário bom. Mas independente disso, se você ganha salário ou não, se você está ali é porque Deus te separou e é porque você tem um propósito na sua vida de cuidar das ovelhas, porque Deus separou você para isso. E se o seu dever é ser pastor, faça direito. O dever do pastor hoje é cuidar das ovelhas, só que não tem cuidado. Às vezes, quantas vezes eu vi ovelhas escorregarem, às vezes afastar da igreja. Aquele irmão ali afastou da igreja e o pastor nem sequer ligou para ele, nem sequer foi na casa dele. Então, não é errado você ganhar, não é errado você, às vezes, pedir para um obreiro visitar, mas você tem que fazer isso. O seu dever é cuidar, é zelar. E você tem feito isso? Você tem agradado aos olhos de Deus como pastorado? Porque Deus, Ele quer que você cuida e zela. Há muitos anos atrás, se você ligasse para um pastor qualquer horário, ele te atendia. Ele iria até você. Hoje, a maioria das vezes, quando você precisa falar com um pastor, você liga para ele, eu vou mandar o fulano de tal e aí orar para você. Eu vou mandar ciclano de tal e aí. A ovelha, ela não quer ciclano. As ovelhas, ela não quer fulano. A ovelha, quando ela necessita, ela quer o cuidado do pastor. Quando uma ovelha se machuca, ela quer que o pastor vai cuidar dela. Quando uma ovelha, quantas vezes está passando uma dificuldade grande, ela quer se abrir para o pastor. Não para o obreiro, não para a diaconisa, é para o pastor. Porque a ovelha, ela confia no pastor. O pastor tem que passar uma carta de crédito de confiança para os seus membros. E você tem feito isso? Você como pastor, eu deixo isso para você. Você tem cuidado das ovelhas conforme Deus manda? Ou você tem deixado as suas ovelhas desgarradas? Você tem deixado as suas ovelhas esparramadas? Quantas das vezes fulano não vai mais na igreja? Eu não vou atrás dele não. Eu não vou atrás não. Não vou atrás de ninguém não. Eu já vi pastor falar que não vai atrás de membro. Não, quem precisa é eles. Não é assim que funciona, meu amigo. Você precisa, sabe por que você precisa? Porque se você não tiver nenhuma ovelha para você cuidar, você vai pastorar para quem? Você vai pastorar para quem? O que acontece? As igrejas hoje estão o seguinte, o pastor levanta não sei quantos obreiros, quantos diaconisa, quantos mais não sei o que, e vai levantando gente. Sou contra não. Mas, porém, para de colocar responsabilidade de pastorado para obreiro. Colocar responsabilidade de pastor para membros. Eles não têm a obrigação que você tem. A obrigação deles é adorar o Senhor, é louvar o Senhor, é buscar o Senhor. Eles têm que correr atrás, sim, tem. Mas o dever de zelar das feridas, de cuidar, o dever de ir ali na cicatriz. Quantas ovelhas estão cicatrizadas? E o dever de cuidar disso, de ir ali fazer o curativo, de zelar daquela ferida que está naquela ovelha, é do pastor. Tá? É o pastor que tem o dever de zelar das feridas das ovelhas. Então, se uma ovelha afastou da sua igreja, se uma ovelha por acaso escorregou, não deixa sem ir atrás. Não faça isso, não deixa ela para lá não. Não importa, eu vou falar uma coisa para você que acontece muito nas igrejas. Tem pastor que só dá valor em quem paga o melhor dízimo, em quem dá a melhor oferta. Lá no céu, pastor,
Não vai entrar quem dá a melhor oferta, não. E nem quem tem o melhor dízimo, não. Lá no céu não vai entrar. Lá no céu vai entrar o seguinte: quem é puro de coração. Lá no céu vai entrar quem verdadeiramente adorar o Senhor. Lá no céu, Deus não vai escolher por quem paga mais, não. Então, para de dar valor só naquela ovelha que deixa o caixa da igreja cheio. Porque, em primeiro lugar, não sou contra, não. A igreja tem que entrar, o dinheiro mesmo precisa. Mas acontece que às vezes entra muito e faz pouco. Às vezes os bolsos de muitos pastores estão cheios e muitas ovelhas ali embaixo, no banco ali, está passando fome. Muitas ovelhas está passando necessidade, enquanto os pastor está ganhando dinheiro, está comendo do bem bom, enquanto o pastor está morando em casa boa, muitas ovelhas não têm onde morar. Então, reparte o teu pão, tá? Aprende. O que entra na igreja, oferta e dízimo, entra na igreja, é para que haja mantimento na casa do Senhor. E esse mantimento na casa do Senhor não é o mantimento na casa do pastor só, não. Não é mantimento alimentar na igreja, não. Esse mantimento é na casa da ovelha que congrega ali, que às vezes não tem condição. Às vezes está congregando ali, está desempregado. Às vezes está passando necessidade e por vergonha não tem coragem de falar. E não fala. E o pastor, muitas das vezes, pelo seu eu, porque tem muitos pastores que hoje em dia é cheio de eu, não vai visitar aquela ovelha, não vai na casa dela. E às vezes tudo que aquela ovelha queria era que o pastor fosse ali, para que ela pudesse se abrir para ele, para que ela pudesse falar a verdade que está passando. Pastor, únicas ovelhas da sua igreja, une. Eu sei que o tempo de Deus está próximo, mas eu sei de uma coisa, para vocês, liderança. Eu não sou líder de nenhuma igreja, não sou ninguém, sou apenas uma pessoa que não tem nada nesse mundo para mim que tem mais importância do que a minha fé em Deus. Sou apenas uma pessoa assim. E eu falo para você, cuida das ovelhas, porque Deus é tão poderoso, Deus é demais, que Deus deixou vocês para cuidar e para zelar delas. E muitos pastores têm deixado de cuidar das ovelhas, têm deixado de cuidar das feridas e não sabem o que está acontecendo. E tem pastores que sequer têm coragem de carregar certas ovelhas em seu carro. Não é assim, pastor, que você vai entrar no reino dos céus. Às vezes você está pastorando e está precisando de você ter um renovo com Deus, conforme a vontade de Deus que você tem que pastorar. Então eu falo para vocês, pastores, fica com esta palavra, fique com isso para vocês, cuida das ovelhas mais, zela, que isso é dever de pastor. Eu vou estar fazendo outros vídeos a favor desse assunto, porque tem acontecido muito, e que vocês possam compartilhar, para que chegue nos ouvidos dos pastores e que Deus possa tocar o coração deles, para que eles realmente venham mudar a atitude. E não dar valor só em quem dizima alto, em quem dá grandes ofertas, mas dar valor nas verdadeiras ovelhas que adoram e louvam o nome do Senhor. São simples, mas louva de coração, adora de coração. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Obrigado por essa oportunidade. Amém e amém. Muito obrigado.